Estamos aqui para apresentar o trabalho final da primeira prova prática da Olimpíada Brasileira de Cartografia. Os alunos Camila, Larissa, Rafael e Samuel escolheram como tema para discussão as línguas faladas pelos povos indígenas do Acre. O tema central da obra deste ano foi a questão amazônica. Os nossos alunos, a partir da inspiração dada pelas professoras Flávia e Rafael, resolveram falar um pouquinho sobre as línguas faladas pelos povos da Amazônia. Como é muito vasta a quantidade de línguas faladas pelos povos indígenas, os povos originários da Amazônia, foi optado escolher um recorte. E aí escolhemos, a partir da escolha dos meninos, o Acre como referência. Acreditamos que esse trabalho teve uma grande validade para que nós possamos compreender a diversidade, não só regional, territorial, mas também linguística e cultural dos povos brasileiros, especialmente os povos originários que deram origem ao que somos, ao Brasil que somos. Eu sou a Camila, eu sou membro da UBRAC, eu estudo no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Enquanto a gente estava com dúvidas sobre o trabalho, a gente teve a ajuda da professora Flávia Volker, que deu o exemplo do livro Chimipabugiwi, que é a transcrição da língua Caxinauá para o português. Assim, a gente entendeu a importância da língua para a conservação desses povos, e nisso a gente se baseou no nosso mapeamento. Meu nome é Flávia, eu sou professora de literatura brasileira e língua portuguesa há muitos anos. E durante muito tempo, eu trabalhei com a preparação dos alunos para o vestibular da UFMG, e eu fazia análise de livros. Nos anos 2000, a UFMG começou um programa muito interessante que era de trazer livros de literatura pertencentes aos diversos grupos que existem no país, entre eles a literatura indígena, que veio com a indicação de Chimipabugiwi, que é um livro, são 12 narrativas, sobre a visão que eu chamaria de cosmogênica. Houve uma das índias que acabou fazendo o curso de letras e conseguiu, junto com a equipe de linguística da Universidade Federal do Acre, fazer a transcrição da língua Caxinauá para a língua escrita. Isso é importantíssimo, porque passa a ser um registro. Essa língua não vai desaparecer, não vai virar língua morta. Qual é a importância? No universo de respeito e de valorização das culturas indígenas, principalmente dos índios da Amazônia, esse livro vai trazer um universo para o leitor para ele conhecer e respeitar. Há um movimento de não deixar perder essas línguas amazônicas. Então, discutir isso com os alunos abre também a perspectiva de repensar como a gente vê os indígenas, sua cultura, porque a gente tem que ver dentro de um contexto e não sob o olhar de um homem branco que tem essa cultura racional e científica. Eu sou a Larissa Raduan, faço parte da equipe UBRAC do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, e nós entrevistamos a professora Rafael Silva. Como professora do primeiro ano, faz parte do currículo ela nos apresentar como algumas línguas indígenas afetaram a língua portuguesa. Ela traz para nós o fato de que um dos grandes problemas para a sobrevivência dessas línguas indígenas é o fato de elas não serem registradas, e elas nos mostram algumas das poucas línguas onde esse registro aconteceu, instigando muitas vezes nossa curiosidade, o que nos ajudou a pensar sobre a ideia do mapa. Meu nome é Rafael Silva, sou professora de língua portuguesa no Colégio Santo Agostinho, formada em letras. Trabalho na primeira série do ensino médio, então logo trabalho com os aspectos da historiografia da língua portuguesa. Com relação à importância, à influência da língua dos povos originários na língua portuguesa, essa influência é um pouco restrita, pelo que a gente vê, porque nós estudamos só a ideia de dois troncos linguísticos, que é o tupi e o macro-G. Então acaba que dentro da escola, dentro do programa de ensino, por exemplo, não pede nem para estudar essas estruturas linguísticas, nada disso. Nós, professores, que vamos lá e estudamos as estruturas linguísticas, trazemos para a sala de aula, porque não está dentro da BNCC nem nada, só o aspecto historiográfico. Mostrar que as línguas indígenas existem e as palavras que influenciaram, que vieram dos povos indígenas, dos portugueses nesse sentido. Então, deveria sim estudar mais sobre as línguas indígenas, porque os indígenas têm conhecimento ainda da terra que nós não temos. E por meio da língua deles, da história deles, se chegasse até a gente, essas informações, talvez o nosso olhar sobre a terra seria diferente. Nosso cuidado com a terra, nossa forma de perceber o nosso meio ambiente, o nosso convívio. Tem um estudo de um doutorando do Peru, que ele mostra que os povos originários ancestrais mesmo, antes da chegada dos portugueses, conseguiram viver de 5.000 anos sem desmatar nada, inclusive plantando a Amazônia. Então, trazendo o que a Amazônia é. Então, imagina se você descobrir na língua deles esse cuidado e como que foi feito ao invés de a gente trabalhar do lado contrário, da destruição. Então, a gente aprende muito mais que a língua, a gente aprende sobre a nossa forma de preservar a Amazônia, por exemplo. Então, o que acontece? O registro das línguas indígenas hoje ele é promovido pelas universidades. Então, ele é restrito porque as universidades estão tentando fazer um levantamento linguístico, principalmente as faculdades de letras, que é a minha faculdade. A UFMG é pioneira, só que pioneira assim, no sentido de ir junto com outras, tipo a Unicamp, a FUVEST, a registrar essas línguas. Só que registra do seu próprio território. Então, a UFMG registra de Minas, a USP e a Unicamp de São Paulo e por aí vai. Então, é interessante ter mais intercâmbio entre as universidades nesse sentido. Isso é um trabalho também
de verificar, tipo, porque para fazer esse registro, esses postos estão isolados, aí depende muito de uma questão estratégica de preservação, porque isso pode, às vezes, dependendo da forma que você tem o contato, ele não ser interessante para a preservação daquela aldeia, sabe? Então, a gente tem que pensar no processo universitário legítimo e pacífico, porque senão a gente acaba destruindo áreas preservadas e acessando povos de uma maneira que a gente quer impor de novo para eles o que a nossa cultura reverbera, sabe? Não aprender com eles e não o contrário. Então tem que ser um trabalho nesse sentido, assim. Em 2015, mais ou menos, a gente tinha 150 línguas, mais ou menos, e o último censo que saiu sobre línguas indígenas, a gente está em 254, olha só o que a gente deu. Então quer dizer que está chegando lá. Meu nome é Rafaela, eu faço parte da equipe OBRAC do Colégio Santo Agostinho, Belo Horizonte. Nós escolhemos falar sobre as línguas indígenas no Acre, devido à transcrição da língua Caxinauá pela Universidade Federal do Acre, por meio da obra Xinipapu Miwi. Foi falado pela professora Flávia. A partir desse estudo, a gente percebeu que os povos indígenas eles não respeitam nenhuma delimitação de unidade federativa. Um exemplo disso é o povo Culina Pano, que se encontra no limite entre os territórios do Amazonas e do Acre. Meu nome é Samuel Bispo, eu também faço parte da equipe OBRAC do Colégio Santo Agostinho BH. Bom, com todas as informações mencionadas ao longo do vídeo, nós começamos a confecção do nosso mapa Línguas e Etnias dos Povos Indígenas do Acre. Nós escolhemos o território do Acre porque, além de sua diversidade cultural imensa, foi na Universidade Federal do Acre que houve incentivo à transcrição do livro Xenipabu Miwi. E para a confecção do mapa, nós escolhemos a plataforma QGIS. Para facilitar a leitura do mapa, nós escolhemos cores distintas para representar as línguas faladas por cada povo. Além disso, a etnia desses povos foram escritas sobre o mapa, e dessa forma tornando o objetivo de fácil compreensão e rico em informações. Tem o nosso profissionalismo.